Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Galera, sobre o Queiroz, o Queiroz lá, o motorista, assessor do Bolsonaro e tal, foi importante pro Brasil nesse final de ano. Não para revelar que a família Bolsonaro, chefiado pelo presidente, agora então, é só mais uma família de corruptos. Não, isso aí todo mundo já sabia, pelo menos que tinha interesse em saber. Foi importante pro Brasil porque acalou um pouco, sabe? Deu uma sossegada naquela galera que falava de política, principalmente defendendo o Bolsonaro. Ninguém quis tocar no assunto político. Os bolsominions ficaram em silêncio. Falaram de futebol, falaram sobre fraternidade, sobre Natal, sobre uma bobagem qualquer, mas não quiseram tocar no assunto política. Eles vinham há 2, 3 anos, sempre falando de corrupção, que o Lula, que o PT, que a esquerda. E nesse final de ano, não sei se é só pela vitória do Bolsonaro, mas eu acho que não. Porque eles não quiseram falar de política no momento em que o herói deles venceu. Não faz sentido. Era a hora que eles mais poderiam tripudiar aí, sobre questões políticas. Podem falar à vontade e você não ia nem ter como debater. O herói deles venceu. Então os caras iam se achar, iam se crescer, iam falar à vontade e tal. E não é o que está acontecendo. Eles não querem falar. Por quê? Porque o Queiroz apareceu. Descobriram lá aquela conta do Queiroz, com mais de 1.200.000 movimentados em um ano, o esquema que outros assessores depositavam dinheiro para ele, e depois ele sacava esse dinheiro, ninguém sabe para onde ia, tem aquele esquema que ele estava depositando dinheiro para a mulher do Bolsonaro, e, mano, na boa, até os bolsominions se ligaram que é corrupção. Era um esquema onde a família Bolsonaro extorquia o salário dos seus assessores, que muitos deles se comportavam como fantasmas, porque nem exerciam a atividade mesmo profissional de assessor, nem frequentavam a Assembleia como deveriam, e pegavam uma parte do salário, depositavam para esse Queiroz, que sacava o dinheiro em grana viva e levava para o seu chefe. Pronto, o esquema era esse. Então até o Bolsonaro se ligou qual que era. Mano, corrupção e tal. Então é melhor não tocar no assunto. Eu falei tanto de combate à corrupção, o Bolsonaro pensa, e de repente o meu herói é um corrupto, de nível tão inferior, tão baixo assim. Qualquer outro argumento foi destruído por isso. Até criticar Cuba ficou feio para mim nesse momento, porque o Bolsonaro falou que era errado o governo cubano ficar com parte do salário dos seus médicos e ele ficava com parte do salário dos seus assessores. Mano, até isso, até outros assuntos independentes ficaram prejudicados, contaminados com esse argumento aí do Queiroz. Mas o Queiroz sumiu. O Queiroz não deu explicação, foi convocado várias vezes pelo Ministério Público Federal, o pessoal tinha interesse em saber sobre isso daí, e ele simplesmente não apareceu para dar explicação. E aí, essa grana aí, esses depósitos, como é que funciona? Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Ele tinha que se preparar para responder. Ele tinha que ter uma boa desculpa, bem trabalhada e tal, porque ele não ia ter como responder tudo aquilo. Então, tem até aquele esquema que eu aleguei no outro vídeo, onde ele tinha necessidade extrema de saber o que o Ministério Público e os investigadores descobriram sobre ele, para ele montar a mentira depois disso. Porque se ele chegasse lá e os caras soubessem mais do que ele se preparou para mentir, acabava ali a farsa. É importante para ele também ganhar tempo em cima da justiça para evitar expor o Bolsonaro antes da posse. Porque aí uma vez que ele já é o presidente, já fez toda aquela cerimônia e tal, aí pronto. Aí ele está de certa forma protegido, porque o filhinho do Bolsonaro, que é o chefe do Queiroz, já vira senador, e vira toda aquela confusão, e aí você não consegue mais tocar nos caras. Os caras vão mexer em tudo, inclusive na diretoria do COAF, que está sob o comando do Moro. Entendeu o esquema, cara? De repente tudo some. Mas aí, de repente, muito louco o negócio, o Queiroz resolveu não ir na justiça prestar esclarecimento, mas foi no SBT, da entrevista. Igual o Bolsonaro, que não podia ir no debate porque estava doente, mas podia dar entrevista. Pois é, o Queiroz estava doente, não podia ir no Ministério Público dar explicações para a justiça, mas pode dar entrevista para o SBT. Ele aprendeu direitinho com o Bolsonaro, cara? Tudo, até as mentiras, as gaguejadas. Primeiro, galera, é o seguinte, eu não posso repassar os trechos da entrevista do Queiroz aqui, porque o YouTube está muito chato, principalmente com alguns canais como o meu, essa questão de uso de conteúdo de terceiros. Então, se eu colocar aqui imagens do SBT no meu canal, para ficar contrapondo aqui com vocês aqui e tal, fazendo um reaction, digamos assim, com certeza eu vou tomar um strike,
ou o vídeo vai ser censurado, protegido por direitos autorais, aquele monte de blá blá blá. Né? Então você pode acessar essa entrevista em outros canais que não estão passando por esse período de boicote, perseguição e censura. Né? Assista lá a entrevista ou no próprio site do SBT, né? E depois você vem aqui. Mas basicamente o Queiroz foi lá, né? E mentiu descaradamente. Sabe aquele cara que mente e você percebe que está mentindo? É tipo o Bolsonaro, quando ele está se contradizendo, ele fala uma coisa, depois fala outra, e alguém fala, ó, você falou isso, tá? Eu não falei e tal, e ele começa a gaguejar, levanta a voz, já quer se impor. É esse típico comportamento de mentiroso. No caso do Queiroz, ele não teve, né, essa ideia de se impor perante a repórter. O que ele quis fazer foi sempre passar a imagem do humilde, do certinho, do que está sendo natural, né? Porque o mentiroso, para passar para o verdadeiro, ele tenta ser natural. Porque a verdade é natural, você falar, como eu falo com vocês aqui. Se eu estivesse mentindo, eu podia estar gaguejando, e podia estar indo e voltando, né, e me contradizendo numa única frase e tal. Fica meio esquisito quando o cara está mentindo e você percebe. Principalmente quando ele não foi treinado para isso. Esse Queiroz, acho que por mais que tenham doutrinado ele esses últimos dias, ele não conseguiu. Então eu não posso usar essas imagens aqui, mas você vai ver lá. Ele mentiu. Né? Eu gosto muito daquela questão do comportamento físico das pessoas como reflexo da verdade. Né? As microexpressões ali na pessoa e tal, de dúvida, ódio, nojo, né? Refletem o que ela realmente pensa, ao contrário das palavras que elas dizem. Tá? Às vezes o cara é doutrinado, programado para dizer uma coisa, a mentirona estava pronta lá, ó, fala isso, desse jeito. Só que nas perguntas ali, às vezes, ele se entrega, digamos assim. Tem um seriado muito interessante, né, que você vai achar na internet, chama Lie to Me. Passou na Globo durante um tempo e tal, mas tem na internet completa, né, que é mais ou menos isso. Mas daqui, no próprio YouTube, eu gostaria muito de ver, tem galera que é especializada nessa questão de microexpressões. Então ela consegue fazer uma análise do que a pessoa está realmente querendo dizer, né, pela pessoa se comportando ali, né, pelo rosto da pessoa, pelas palavras, né, pelos gestos e tal, diferente do que está sendo escutado pela gente aqui. A gente vai escutar uma coisa, mas na verdade o cara queria dizer outra, o corpo dele está dizendo outra. Então que a gente que é especialista aqui no YouTube, adoraria que eles fizessem, né, esse esquema aí de analisar feições das pessoas durante o ato da mentira aqui, para a gente fazer uma análise junto com vocês. Mas eu gosto de alguns detalhes. Né? A gaguejada é um sinal claro de fraqueza, que é muito diferente de uma verdade que é dita com segurança. Quando ele olha para o lado, olha para o chão, o rosto faz aquele pequeno sorriso, aquela pequena contração, o olho, uma piscada involuntária. Tudo isso aí, cara, revela que é mentira aquilo ali. Então o Queiroz foi lá e mentiu descaradamente. E alguns pontos me chamaram a atenção. Primeiro, qual que é a principal acusação sobre o Queiroz? A grana. Onde você movimentou tanta grana aí? E ele diz que ele faz negócios, ele faz dinheiro. E ele pega carros e arruma o carro e revende esse carro. E aí gera essa grana toda aí pra ele. Você vai pensar assim, isso pode ser possível mesmo, tem gente que vive disso. Primeiro que o volume de grana ali é muito grande. Para em um ano ele falar que peguei carro, revendi carro, peguei carro, revendi carro. Segundo, ele não tem nota fiscal de nada para provar que ele fez esses negócios aí em nome dele. Não tem, acho que uma firma aberta, com CNPJ, tudo claro. Não tem as transações para comprovar isso daí, a compra do veículo, o repasse do documento e tal. Não vai ter nada disso, não apresentou nada disso. Então por aí você vê que é mentira. E outra, quebra a mentira quando ele fala isso daí, porque a maioria dos depósitos que entravam na conta dele era dia de pagamento dos funcionários da Assembleia. É o que eu falei para você, ele era o cara que arrecadava o dinheiro da extorsão dos salários dos assessores, certo? E repassava essa grana para alguém. E esse dinheiro caía na conta dele bem próximo do dia do pagamento, que é para não ter o calote do assessor. É para ter sempre, você já recebeu, já repassa nessa conta aqui que é desse cara. E aí ele sabe o que fazer. E então, cara, quer dizer, ou ele só revendia carros para os assessores todos os meses, na mesma data, ou tem alguma coisa errada. Outra coisa, faz sentido para você, o que o advogado dele complementou a respeito desse volume de grana, dizendo que na verdade não foi 1.200.000, que na verdade foram só 600 mil, que entre indas e vindas da grana, vai duplicando a movimentação. Podia até fazer um pouco de sentido na questão bancária, não fosse o fato de que essa grana entrava na conta dele por vários outros assessores, vários depósitos diferentes de pequenas quantias, ou seja, ele vendia, 15 carros de 6, 7 mil reais por mês, e de repente ele sacava essa grana
né, no valor de 49 mil, já planejado para não levar, né, a fiscalização a perceber a movimentação. Em vários terminais diferentes, né, essa grana era levantada, saque em grana viva e esse dinheiro sumia. Por quê? Porque se ele fizesse o depósito, ia ser rastreável. Então era mais fácil ele sacar em grana viva e dar a partir do Queiroz esse dinheiro sumir. E em malas, por exemplo, né, para o chefe, para o dono da grana. Aí sim faz sentido. Então não faz sentido a história dos caras, é mentira completa. Não é só pela forma como ele disse, né, é a estrutura ali, é mentirosa. Depois ele foi perguntado sobre a questão do porquê que ele não foi depor. Aí ele respondeu que não foi depor porque ele queria um advogado. Ó, a primeira mentira. Ele queria um advogado e que o advogado soubesse tudo que tinha na acusação, né, no relatório lá, para ele poder se defender. Ele disse que fala lá livremente, abertamente, mas nesse caso ele preferiu um advogado para se resguardar. Ué, ele disse, e a gente ficou sabendo através da imprensa, que a declaração oficial dele, inclusive do advogado, era de que ele estava doente. Não tem nada de tomar conhecimento da acusação. Então ele já se contradisse nesse ponto aí. Depois, né, no complemento da resposta, ele disse, não, realmente estava doente, não fui por isso. E aí ele tem uma série de doenças, inclusive encontrou um tumor maligno nesse meio tempo aí, né, e fala, coitado, sabe aquele esquema de vítima? Né, o Bolsonaro não usou isso, da facada? Pegou atestado para ir nos debates e tal, e ficou como vítima. Eu tenho um vídeo muito legal para passar sobre a facada para vocês ainda aí. Então ele também, eu sou vítima de câncer, todo mundo fica comovido com isso. Então eu sou vítima de câncer, coitadinho, vou morrer, é maligno e tal, né? E sabe, com uma cara de coitado, fui no hospital, e aí ele está com um câncer, um tumor maligno no intestino, e de repente ele está tendo refluxo, e de repente tem uma dor no ombro, e sabe, ele tem que fazer uma cirurgia no ombro, mas a cirurgia também é no intestino, cara, aonde o senhor ficou internado? Engasgou, não soube responder onde ele ficou internado esses dias. Não sabe o nome do hospital, local onde ele ficou internado para avaliação médica. Ele estava ali atestado, impossibilitado de ir na justiça dar respostas e não sabe aonde estava. Eu prefiro que você olhe depois lá, né, vou colocar por escrito. Porque ele não sabe, porque ele está mentindo. Mentindo descaradamente, cara. Até os bolsominions aí não falam que tá mentindo, porra. E ele não sabe direito a doença que ele tem. Se é câncer, né, e fala que é maligno, e que tem uma cirurgia marcada, que ainda vou marcar, né, e tem mais não, mas tem que fazer ainda uns exames, e tem que ver, eu quero ir na justiça, mas não posso, estou de atestado, estou impedido, mas posso estar aqui dando entrevista, né. Mentira, mentira, ele está com o advogado, e o advogado vai responder tudo por ele lá, né, sem se comprometer, deixando margem para eles escaparem no esquema, né, da justiça lá. Mas ele mesmo não sabe nem mentir. Pois é, o cara foi lá mentir, mentiu no SBT. O SBT é mais um canal, né, que você já viu, né, que é pró-Bolsonaro. Então a entrevista foi bem editada, bem direitinha ali, para ele falar à vontade, para ele ficar ali 30 minutos ali, né, explicando do jeito dele, né, as perguntas são bem trabalhadas para ele ter uma resposta coerente para aquilo, e mesmo assim ele não conseguiu, né, se sobressair, ficar melhor, positiva a imagem, ele vai esperar virar o ano, vai inventar essa cirurgia, ou ele vai morrer desse câncer aí de repente, né, que é mais uma queima de arquivo, ou de repente ele vai se curar milagrosamente com a intervenção divina, né, de alguns pastores evangélicos, né, mas coitadinho, era vítima, e vai virar vamos deixar o cara, deixa o cara quieto, não pergunta nada para ele porque ele virou evangélico. Na cadeia tem muito disso. Na cadeia o cara é criminoso, bandidão, daqui a pouco ele se esconde atrás de uma Bíblia. Mais um que vai acontecer isso também, eu acho, dessa parte desse cara aí. E porra, mano, até quando vai ficar esse negócio de mentira? A gente sabe que é um esquema de corrupção, todo mundo sabe, até os bolsominions sabem. O negócio é mentir compulsivamente. Por quê? Eles acreditam que tá fácil mentir. É comover as pessoas com historinha de doencinha, de que é vítima, inventa qualquer merda aí que legalmente faça o mínimo sentido, mesmo que ética e moralmente você perceba que, porra, mano, não cola. Porque o Bolsonaro não se elegeu falando esse monte de mentira para um monte de eleitor idiota que foi lá e votou nele? Pois é, esse cara aí tá acreditando que é a mesma coisa. Quem doutrinou ele, quem orientou ele durante esses vários dias aí, né, é o mesmo cara que está por trás do Bolsonaro, é o mesmo grupo, é a mesma entidade, a mesma instituição, a mesma quadrilha. Fala isso, fala aquilo e tal, não fala isso, não fala aquilo. O cara não sabe onde estava internado, o cara não sabe, né, comprovar que movimentou todos esses casos, não sabe por que essa grana entrava para ele naquele exato dia, não sabe explicar por que ele sacava essa grana em grana viva e não definiu o destino dessa grana aí onde ele gastava, né, não tem declaração de imposto de renda a respeito disso, porque o dinheiro tinha que ficar oculto.
Sabe, mentira em cima de mentira que não vai se sustentando. Vai sustentar talvez no mais idiota. Vai mudar de assunto, vai falar, vai criticar o Lula, vai criticar a esquerda, vai falar mal da Globo, do João de Deus. Engraçado foi a Record, falando que o João de Deus, né, levantou todo aquele patrimônio dele lá, extorquindo a fé de outras pessoas. Mas é um assunto que chama atenção nesse meio tempo, você percebeu? Cortina de fumaça? Pois é, o João de Deus abusou da fé das pessoas e ficou rico. Ó, logo a Record falando isso. É sensacional, cara. Mas beleza, tinha outras coisas para falar com vocês aí, mas o vídeo já ficou longo. Valeu a atenção aí. Vamos levando aí até onde der, beleza? Fui.